Lucas, olha só, pegando na surpresa, episódio bem rapidão. Cara, a pergunta agora que fica no ar é a seguinte: por que nativo no desenvolvimento mobile? Me responde agora alguma coisa sobre performance. Performance. Bom, acredito que é muito fácil visualizar a performance na própria navegação do aplicativo, quando o aplicativo é nativo ou em outra plataforma, é multiplataforma. Então é bem simples para minha experiência. Consigo analisar facilmente quando o aplicativo é em multiplataforma, justamente pela lentidão de carregamento de listas, transições de telas, carregamento de imagens, coisas que não são nativas que tu consegue ver bem visualmente, assim. Então, para mim é notável. Não sei pra ti. Não, mas... é também. Aprendizado número 1, então, performance, a gente tem que entender que a performance do nativo, ela sempre vai ser melhor que a do híbrido, justamente porque ela não tem aquelas camadas de interpretação, né? Então, nativo, nessa aqui vai ganhar porque, cara, é ele direto com a plataforma, seja Android, seja iOS. Lucas, pergunta 2. Time de desenvolvimento. O que tu me falaria sobre time de desenvolvimento nativo e time de desenvolvimento híbrido? Beleza. Claro que é muito mais simples tu gerir o time de desenvolvimento híbrido, porque tu tem uma tecnologia só, todo mundo tá falando a mesma língua, né? Porém, e aí entra porém, é muito mais difícil tu encontrar uma pessoa que desenvolva numa plataforma X híbrido, entendeu? Um desenvolvedor Android tu encontra 200. Um desenvolvedor de Ionic tu não encontra. Ou tu tem que treinar o cara. E aí entra o outro problema, né? Geralmente a senioridade dos desenvolvedores que desenvolvem em multiplataforma, ela é um pouco inferior aos de nativo. Justamente por essas pessoas transitarem entre as outras plataformas, né? E tanto o nativo também. Então, o time acaba sendo um pouco mais sênior e sendo mais fácil de encontrar isso quando é nativo, né? Tá, então, tipo assim, tô montando meu time e esse meu time aqui, tô montando o time do aplicativo, obviamente. Eu vou encontrar muito mais fácil o developer iOS e o developer Android, não o mesmo cara, mas um para iOS e um para Android, do que eu vou encontrar, por exemplo, um React Native ou um cara de Xamarin, por exemplo, ou de Ionic. Isso? Perfeito. Entendi. Talvez tu vai encontrar um de Ionic, mas tu não vai encontrar 4 de Ionic. Ah, entendi. Ainda mais, por exemplo, sei lá, em Porto Alegre. Não vai ser tão simples assim, né? Perfeito. Tá, e Lucas, se a gente fosse falar agora um pouquinho sobre o tempo de desenvolvimento, ou seja, eu tenho lá um aplicativo, sei lá, vamos pegar um aplicativo padrão de mensageria, sei lá, um WhatsApp da vida. Meu tempo de desenvolvimento no nativo, ele vai ser maior ou vai ser menor que o do híbrido, por exemplo? Então, esse daí é uma discussão maior, né? Todo mundo acha que por fazer uma vez só no híbrido, eu, em teoria, desenvolvo mais rápido, entrego mais rápido. Minha visão, minha experiência, não é verdade. Tu acaba aparecendo muitos bugs insolucionáveis no meio do caminho do desenvolvimento híbrido, coisas obscuras que tu não consegue resolver, problemas de performance, problemas de build, cara, muita coisa que vai aparecer no meio do caminho que vai te atrasando um pouco. Enquanto no nativo, geralmente não dá esse tipo de coisa e tu tem muito mais fórum na internet, né? Muitas pessoas já passaram por Não, esses um problemas. exemplo até que eu tenho disso... Agora, no híbrido, por exemplo, tu pode ter só pra finalizar um exemplo bom é tu tem um problema numa versão do Ionic 2.4.3. Tu não encontra no fórum nada sobre isso, entendeu? Entendi. Um exemplo que eu te dá isso, por exemplo, é no uso de recursos nativos do telefone, né, na plataforma. Por exemplo, leitura de código de barras, por exemplo. Cara, tu fazer isso usando o Android, a linguagem do Android, e usando isso a linguagem do iOS, né, seja o Swift, Objective-C, não vou te dizer que é muito simples, mas não vou te dizer também que é muito complexo. É uma complexidade boa ali, mas é um item que tu consegue resolver. Agora, fazer isso, cara, no Xamarin, no Ionic, no Reactive, eu vou te falar. 1, não é tão simples. E 2, muitas vezes vai ter que fazer aquelas classes que tem, que os nativos, que os híbridos têm, que é uns pontos de fuga, que tu tem que chamar uma classe que é específica para aquele device ou específica para aquela linguagem. Então, esse teu tempo de desenvolvimento ele vai aumentar. E aí tu precisa entender da tecnologia, né? Tu precisa saber do iOS e do nativo. Ou às vezes até tu acaba precisando de uma pessoa que desenvolve em iOS para te apoiar nessas questões mais profundas. Assim. Isso aí.
Aí, pra que eu vou fazer nativo? Pra que eu vou fazer híbrido, né? Se eu vou precisar de um desenvolvedor iOS no fim lá, pra conseguir fazer uma classe dessa. É verdade, é verdade. Cara, outra perguntinha. Novas tecnologias, elas estão surgindo a todo momento, né? Como é que o híbrido e como é que o nativo respondem a essas novas tecnologias que vão surgindo? Então, geralmente o híbrido ele acaba demorando um pouco mais para desenvolver as coisas, né? Vamos dar um exemplo bem basicão, assim. Face ID, Touch ID, quando isso foi implementado, cara, no beta isso já funcionava pro Xcode. Quando isso foi ficar pronto pro React Native ou pro Xamarin, cara, demorou uns bons meses para os caras desenvolverem isso e aí tu conseguiu usar, né? Então, nativo tu tá mais apto, tu tá na frente em questão de velocidade de tecnologias novas. Boa, boa. Outro bom exemplo é a questão do Apple Watch, né? Até a gente trabalhou no projeto junto e, cara, Apple Watch, sabe que é simples fazer um app do Apple Watch num projeto nativo. Quando tu vai usar numa plataforma de multiplataforma, velho, cara, tem que fazer um monte de gambiarra, tem que fazer um monte de frescura. É bem mais complicado, sabe? Demora bem mais. Sim. E, cara, para finalizar, quais são as linguagens hoje híbridas que a gente tem no mercado, as mais famosinhas? Então, para finalizar, o que eu queria falar para todo mundo entender, cara, é assim. Já vou responder a tua resposta. Tá? Primeiro, 7 anos atrás, quando eu tava no início da minha faculdade, eu ouvia todo mundo desenvolver em Xamarin, todo mundo falar que Xamarin era era o futuro. O futuro é Xamarin. O pessoal pagava fortuna, se tu deve lembrar. A licença era caríssima para tu poder desenvolver em Xamarin. Depois de um tempo, virou o Ionic. Daí já era em JavaScript, não sei se está TypeScript hoje, enfim. Depois de um tempo não se ouvia mais falar de Xamarin e de Ionic, e começou a se falar de React Native, né? React Native é o futuro, é só isso, é o que tá bombando, só tem que usar isso, acabou nativo acabou, chegou o React Native. E agora, mais atualmente, aí, um ano atrás, por aí, é o Flutter. Flutter, todo mundo tem que ser Flutter, o resto vai acabar. Então, tem muitos outros, né, Jorge? Não, mas, tu não comentou pra mim, pra mim que tu não comentou aqui que foi a mais importante, foi aquela do Progressive Web. Nossa, velho, essa aí chegava a irritar, velho. Não, tem muita. Tem o Cone, né? Tu vai lembrar do Cone, meu Deus do céu. Então assim, cara, vão vir e vão ir novas linguagens multiplataformas. Todo mundo fala na sua época que isso é o futuro e é só um nativo que tá sempre aí. Por isso a minha conclusão é simples. Faça o simples, faz direito, faz nativo e que vai dar tudo certo. Tá bom. E pra gente só concluir, então, as linguagens hoje mais famosas que tem no híbrido, então a gente pode dizer que é o Xamarin, Ionic, React Native e Flutter. Isso? Eu acredito que sejam as mais usadas hoje. Entendi. Agora, brigando frente a frente, React e Flutter. Claro, a gente tá aqui, eu tô dando a nossa visão, a minha visão, de que a gente acredita, mas claro que tem coisas boas em cada uma delas aí. Reactive Native, por exemplo, poder desenvolver muito parecido para web e para web, né? Então tem coisas boas, sim, mas só para mim, se tu vai fazer um app que tu precisa de muita performance, é um app que tu precisa pensar no longo prazo, tu vai ter esse app por 2, 3, 4, 5, 10 anos, a gente precisa pensar no nativo. Entendi. Se tu quer fazer um app rápido, né? Então tu pode ir por outros caminhos. Entendi. Pessoal, esse foi o Drops do Pré-Requisitos Caches. Até a próxima. Falou, valeu, Lucas. Valeu.